Bom dia, pessoal. Bom dia. Estava olhando quem estava em casa aqui hoje, acompanhando o ensinamento, quem está aqui. Enfim, tem alguns dias que a gente vai dar o ensinamento que é importante saber quem está presente, pelo tipo de instrução que vai ser dada. E quem está aqui tinha que estar aqui. Bom, a gente, na semana passada, explicou um pouco, nós estamos na instância 26, né, do texto do Django Control, texto criação e completude. Nesse momento, a partir da instância 26, eu comentei com vocês, o texto começa a ganhar um nível de profundidade maior. E o Trango Rinpoche, no comentário que ele faz, ele faz algumas considerações que não estão explícitas no texto, mas que eu acho que são importantes da gente estudar juntos, porque o tema que começa a ser tratado a partir de agora não mais tão relacionado a instruções específicas sobre a prática de criação e completude, como a gente está, de forma convencional, acostumado a ver. Então, todo aquele detalhamento da prática da visualização da divindade, da dissolução da divindade, todo o significado que cada um dos implementos da divindade tem, e daí por diante, o texto começa a entrar numa parte, como eu já falei, mais profunda. Eu não vou dizer que mais associada à fase de conclusão ou dissolução da divindade, porque é um conteúdo que permeia todos os ensinamentos, talvez seja o coração dos ensinamentos, né? E que a instância 25 vai mencionar rapidamente quando diz o seguinte: ao praticar dessa forma a meditação sobre a natureza da mente, o poder da devoção permite fazê-la desabrochar a partir do seu interior, tornando desnecessária qualquer coisa que seja além disso. Entretanto, a maioria das pessoas conhece muito pouco sobre a prática da meditação na natureza da mente, e dessa forma sua meditação torna-se inefetiva. Então aqui o texto começa a tratar tocar um pouco mais diretamente da prática da natureza da mente. E como a instância vai dizer, a maioria das pessoas conhece muito pouco sobre a prática da meditação na natureza da mente, e, portanto, é importante, e o texto faz isso, né? O budismo vajrayana faz isso de certa forma, trazer vários meios hábeis por meio dos quais a gente é capaz de reconhecer a natureza da mente. Mas ao que a gente se refere brigando? O que a gente está se referindo quando a gente está falando da natureza da mente? Que, como eu já disse, é o objetivo da prática. Realizar, compreender a partir da sua própria experiência o que é a natureza da mente. A gente viu na semana passada o Trango Rinpoche trazer as referências do que seria a prática do Mahamudra para a realização da natureza da mente como um caminho gradual do Sutrayana e do Vajrayana, como sendo a forma de eu reconhecer a natureza da mente. Na forma como eu reconhecer a minha natureza de Buda. Eu estou falando de natureza da mente, estou falando da natureza de Buda. O texto vai trazer, então, a referência do Sutrayana com a prática do Shime e Raton. Isso não está expressamente no texto do Django Kontru, mas o Trango Rinpoche traz esses elementos para contextualizar o que significa a prática da natureza da mente. Então, ele traz as referências do Sutrayana com a prática de Shime
Irlaton, em paralelo com a prática vajrayana da realização da natureza, porque por meio da prática de Chinê e Irlaton eu busco alcançar o Mahamudra, ou reconhecimento da natureza da mente. Na prática do Vajrayana, eu faço a prática de criação, de visualização da divindade e de solução para reconhecer, para alcançar o Mahamudra ou reconhecer a natureza de Buda. E ele trouxe esses paralelos, né? Na medida em que eu faço a prática de Chinê, ou de calma mental, ou de Shamatha, o objetivo do praticante é estabilizar, de certa forma, a mente, para que em condições mais favoráveis, eu, num passo seguinte, com a mente mais estável, possa fazer uma prática de meditação analítica ou vipassana, que é olhar. É como se a gente sempre dá o exemplo, né? O olho se voltasse para o próprio olho para reconhecer e enxergar o próprio olho, né? É um exemplo meio esquisito da gente imaginar, mas é disso que se trata. E eu vou, então, fora de um campo discursivo, bem entre aspas, analisar a mente, né? Mas essa mente, né? Ela começou na hora que eu acordei? Ela foi embora na hora que eu fui dormir? Para onde ela foi? Ela tem uma forma? Ela tem uma cor? Ela está dentro do meu corpo? Até onde vai a minha mente? Onde começa a mente do Wagner? Tem algum ponto aqui? Se tem, cadê? Se não tem, como não tem? Fora de um campo discursivo, eu vou olhar então para a mente para reconhecer a natureza da mente. Na perspectiva da prática da divindade, de certa forma, eu vou utilizar o desenvolvimento da visualização da divindade, então, sobre a minha cabeça e a de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua, Estacila Barik, que se transforma no Supremo dos Nobres Cherenzi, branco, luminoso, enfim. E a gente vai ver um pouco, talvez um pouco hoje, mas mais na semana que vem, eu vou utilizar a consciência mental, uma das 8 formas de consciência, quando a gente descreve essa mente, e a instância 27 a instância 26 vai justamente tratar sobre essas 8 tipos ou formas de consciência. Eu vou utilizar, não como eu utilizo na prática de Chinê convencional, a consciência visual do meu olho, que se manifesta, né, como aspecto claridade da mente, a partir do momento em que causas e condições se reúnem para produzir um fenômeno manifesto. Então, meu olho em contato com o sino produz uma consciência visual do sino. E eu vou utilizar a minha capacidade de conhecer da mente e vou focar, vou concentrar essa capacidade de conhecer, vou colocar foco no sino, ou melhor dizendo, na consciência visual do sino, para estabilizar na minha mente. Então, por mais que a mente continue com todas as suas faculdades, conhecendo tudo aquilo que nela se manifesta, consciência auditiva, tátil, gustativa e daí por diante, eu deliberadamente faço uma escolha para pousar a minha atenção sobre a consciência visual do sino e com isso eu vou acalmando a minha mente. Na prática da visualização da divindade, eu vou utilizar não consciência visual, mas consciência mental, porque eu vou utilizar a minha imaginação, meu pensamento, e vou ancorar a minha atenção sobre essa visualização que eu estou fazendo de Tirenzi no alto da minha cabeça, e por meio desse foco, de certa forma, eu vou estabilizando a minha mente, mas a gente viu na semana passada que como a prática da divindade ela é muito mais dinâmica, ela vai gerando outros estados de absorção meditativa, porque eu estou visualizando Tirenzi, depois eu visualizo raios de luz e daí por diante. Então, ela vai gerando outros estados de absorção meditativa, mas, de certa forma, o propósito é o mesmo. Eu estou com plena atenção sobre um suporte, qual seja a visualização da divindade de compromisso, de Dhamma-Tsik Sempa, que é a divindade que está no alto da minha cabeça. E, de certa forma, com isso, eu vou criando condições mais favoráveis para que depois de me visualizar, né, na prática de Cherenzi, raios vão irradiar de Cherenzi, e todos os seres vão se tornar Cherenzi, como uma forma de eu ir começando a me familiarizar com a minha natureza última, no caso da prática de Cherenzi, né, a condição de sabedoria e principalmente de compaixão. Então, é um processo de
Desidentificação com esse eu grosseiro, identificação com a forma pura, manifesta da mente plenamente desperta, que é Tirenzi, para depois eu dissolver essa autovisualização e permanecer no estado natural da mente. E na prática de Vipassana, ou de Raton, eu, de certa forma, sem ser um campo discursivo, vou entrar em contato com essa mente, de certa forma, vou olhar para ela e vou, entre bem aspas, analisar essa mente para, num determinado momento, simplesmente perceber que a natureza, vacuidade da mente está além do discurso, não há uma resposta discursiva capaz de tocar a verdadeira natureza da mente, e diante de um colapso da capacidade de encontrar uma resposta que seja do campo discursivo, eu simplesmente largo e permaneço no estado natural da mente. Então a gente viu na semana passada essa apresentação na perspectiva do Sutrayana e do Mahayana do caminho que leva ao reconhecimento da natureza da mente. Hoje a gente vai ler aqui a passagem que o Trango Rinpoche traz, explicando um pouco mais sobre o que é a natureza da mente, e a gente já fez várias considerações em relação a isso. Por mais que eu traga bons argumentos, raciocínios, descrições e tentativas de definições do que seja a natureza da mente, de fato ela está além do intelecto. Toda vez que eu coloco uma palavra, um símbolo, que seja no campo da linguagem, que seja uma imagem e daí por diante, de certa forma a natureza da mente escapa nesse momento, porque eu entro num campo discursivo e, de certa forma, abandono o que ela é de fato. Então, qualquer tentativa de discorrer sobre a natureza da mente é, de certa forma, quase que um engodo, porque ela simplesmente está além do limite da palavra. Mas o que o Trango Rinpoche traz a respeito da natureza da mente? Ele vai dizer o seguinte: até este ponto, o texto não distingue entre o que chamaríamos de aspectos puros e impuros da mente. Agora, destaca-se que há alguns indivíduos que, graças à sua intensa devoção, realizaram ou reconheceram espontaneamente a natureza da mente. Tal pessoa, tendo atingido esse reconhecimento, não tem necessidade de aprender a diferença entre aspectos puros e impuros da mente, como funcionam, como se manifestam. Essas pessoas já entendem o que o aprendizado dessas distinções visa revelar. O que o texto está dizendo aqui? Está dizendo que algumas pessoas, por um aspecto kármico, um aspecto de devoção profunda, e eu vou falar um pouco ao que ele se refere quando ele está falando em devoção. A gente já falou outras vezes, mas vou voltar aqui. Em razão dessas condições, tem uma capacidade de reconhecer a natureza da mente de uma forma quase que instantânea ou direta. E sob essa perspectiva, para elas não faz sentido a distinção sobre o que são aspectos manifestos, fenômenos que sejam puros ou impuros e daí por diante. Por que o texto está falando sobre aspectos puros e impuros é indiferente para alguém que realiza a natureza da mente? Porque não há distinção num sentido último sobre grosseiro, sutil, sobre puro, impuro e daí por diante. Sob a perspectiva de que todos os fenômenos compostos se manifestam, são expressões manifestas da mente. Qual é o sentido de falar que a percepção que eu tenho desse sino é pura ou impura, se ela é única e exclusivamente
Na minha forma de conhecer a realidade, a expressão manifesta da mente como consciência visual, mente essa que tem uma natureza absolutamente para além da lógica de dualidade de puro ou impuro. Aquilo que se produz como um fenômeno, como capacidade de manifestação da minha mente, sempre vai ter uma natureza para além da dualidade de puro ou impuro. Então, para uma pessoa que é capaz de reconhecer a natureza da mente, qual é o sentido de dizer essa é uma experiência grosseira, impura ou pura? Para alguém que reconhece a natureza da mente, é, um, há uma perfeição em tudo que se manifesta. Não tem certo, não tem errado e daí por diante. São todos julgamentos a partir de uma perspectiva. Alguém que alcançou o estado de Buda vai reconhecer simplesmente o desdobramento natural de causas e condições produzindo um fenômeno. E, e enquanto fenômeno natural e perfeitamente lógico de se manifestar, não há espaço para discutir certo ou errado. As coisas são e como são perfeitas. O texto está tocando essa dimensão aqui. No entanto, para a maior parte das pessoas, é difícil gerar uma realização espontânea somente através da devoção, né? Então, aqui nós estamos, ele tá no início, ele está dizendo, tem algumas pessoas que não vão precisar de nada disso que a gente, digamos, estuda, pratica, reflete, daí por diante. É uma compreensão direta. Mas o texto está dizendo o seguinte, e essas pessoas são raras. Para a grande outra maioria das pessoas, a gente vai ter todos os ensinamentos do Senhor Buda, do primeiro giro da roda do Dharma, do segundo giro da roda do Dharma, do terceiro giro da roda do Dharma, justamente para reconhecer algo que já está presente, mas que me escapa da minha percepção da realidade tal como ela é. E o texto faz uma referência aqui dizendo o seguinte, no entanto, para a maior parte das pessoas é difícil gerar uma realização espontânea somente através da devoção. Veja, mas é a devoção que produz essa realização? A gente pode colocar essa pergunta. Ou é por meio da realização que eu enxergo algo que já é desde sempre? Essa é uma pergunta fundamental. Toda vez que a gente fala em devoção, a gente já falou outras vezes, o próprio texto fala de certa forma assim, o Kalu Rinpoche já mencionou várias vezes, a devoção é o meio pelo qual, o meio hábil mais fundamental, é o portal por meio do qual eu permito que se revele algo que já é. É um estado de consciência fundado num profundo respeito, apreço, confiança. A palavra Mogun tibetano tem a ver com isso. É uma total confiança que me permite largar todos os juízos e as experiências convencionais da realidade e simplesmente me abrir para aquilo que o professor está dizendo, que é muito simples, para aquele momento em que ele aponta a natureza da mente e eu simplesmente percebo aquilo que já é. A prática mais profunda que a gente vai ter quando a gente vai falar em prática da natureza da mente é uma prática de não meditação e não distração. Quando eu permaneço no estado natural da mente, a ideia larga todos os conceitos de meditação, foco, análise, larga tudo. Não faça absolutamente nada, mas ao mesmo tempo não se deixe levar pelas distrações. Então, é um estado de passividade absolutamente ativa e lúcida. O que a gente repetiu hoje quando a gente fez a prática de Dorje Chan aqui e que a gente repete às vezes de uma maneira sem muita reflexão? Vamos recuperar as instâncias.
A distração... Aqui no texto fala que a estabilidade é o corpo da meditação e aí depois ele mas prossegue. vamos voltar. O que a prática vai dizer? A distração constitui os pés da meditação. O apego à comida e à riqueza desaparece para o grande meditador que se desvencilha das amarras dessa vida. Então, nós estamos num caminho gradual aqui nessa prática, né? Toda essa prática de chinê, de acumulação de mérito e daí por diante, é para eu ir abandonando uma perspectiva grosseira de me realizar com a realidade, de me relacionar com a realidade, imaginando que por meio da comida e da riqueza, por exemplo, como o texto fala, eu vou alcançar felicidade, realização e daí por diante, projetando no objeto aquilo que jamais ele vai ser capaz de entregar a você. Mas eu gero essas expectativas, medos e expectativas em relação aos objetos, a partir de uma lógica da dualidade. Ele está falando o texto, como se desapegar disso. E a gente já estudou o texto de Dorje Chantuma, quando a gente estudou os comentários do Trungpa Rinpoche, ele faz muita referência à prática das preliminares comuns. Fundamentalmente a prática da impermanência, o caráter transitório dos fenômenos, daí por diante. Você vai cultivando uma acumulação de mérito por meio da qual você vai criando condições para dissolver uma lógica de dualidade a partir de tudo aquilo que se manifesta e que é objeto do meu apego. No passo seguinte, o texto vai falar: a devoção é a cabeça da meditação. O lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais. Veja, nesse momento em que o texto está falando sobre a devoção é a cabeça da meditação, o lama abre a porta dos ensinamentos orais, ele está falando justamente da instrução direta do lama, de certa forma. Trungpa Rinpoche vai fazer uma referência à prática, nessa prática de Dorje Chantuma, quando a gente está falando na devoção, ele vai fazer referência aqui à prática das preliminares especiais, do nondo, como meio pelo qual eu desenvolvo a devoção. Porque essa devoção, ela não surge, a não ser que eu tenha essa vinculação kármica e daí por diante que o texto fazia referência, e que espontaneamente eu, num primeiro momento, já reconheço quem é meu mestre, e no momento em que ele simplesmente dá uma instrução para mim, para um ser realizado, já é uma instrução direta, um pointing out instruction, né? Os textos falam assim, enfim, a tradução do inglês, né? E que é uma instrução, às vezes, muito simples, mas que ele já aponta para a natureza da mente e o praticante já sabe. Porque já há, as condições já estão dadas. Existe uma relação de confiança tamanha que há uma abertura no coração do praticante para simplesmente enxergar aquilo que é tão simples, mas que eu não sou capaz de enxergar porque eu não tenho essas condições dadas de profunda abertura no coração para enxergar algo que é tão óbvio que eu não consigo ver, que é a própria natureza da mente. Portanto, ele vai dizer que a devoção é a cabeça da meditação. Ele vai trazer todas as referências da prática das preliminares especiais, que é a prática de tomada de refúgio, Dorje Sempa, Mandala e Guru Yoga, que é o percurso por meio do qual eu vou consolidando essa devoção. Devoção que é construída a partir de estudo, reflexão e prática. Mas uma vez uma vez constituída essa devoção, o lama, de uma forma muito simples, vai apontar a natureza da mente para o aluno. E se as condições estão dadas de profunda abertura do coração, o aluno simplesmente ele vai enxergar o que é o óbvio. O que está acontecendo nesse momento agora, mas a gente não percebe. Porque existe tanto condicionamento na minha maneira de perceber a realidade. Tantos pressupostos a partir de uma lógica de dualidade. Será que é isso? Não é possível que é só isso. Então, o Lama está dizendo que é óbvio, mas óbvio para quê? Como assim? Lembra que a gente falou, quando a gente deu a prática de Tara Branca, algumas pessoas viram e tal? Um dos 8 venenos, o 8º veneno principal que o Khenpo Karthar Rinpoche menciona como um dos venenos que a prática de Tara Branca faz superar é a dúvida. Porque a gente tem uma mente muito questionadora e é importante que tenha. Veja, a prática do Vajrayana apresenta todo um caminho por meio do qual eu vou me descondicionando e vou abrindo meu coração por meio da devoção. E no momento em que eu verdadeiramente me entrego para um professor
para quem eu verdadeiramente confio e daí por diante, e isso se constrói ao longo do tempo, a perspectiva de devoção pura, eu vou enxergar algo que já é óbvio. Então, o texto vai dizer, a devoção é a cabeça da meditação. O lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais. Ao grande meditador que continuamente ora para ele, concedai as vossas bênçãos, para que a devoção seja livre de... Que ora para ele. Que ora Não, para ele? Para que nele nasça uma devoção Para que espontânea. nele nasça uma devoção espontânea. Veja, essa devoção como um meio pelo qual eu crio as condições para, na relação de professor e aluno, enxergar a natureza da mente. A primeira instrução, eu vou ter um primeiro reconhecimento da natureza da mente. Depois o texto vai dizer o quê? A não distração é o corpo da meditação. Porque depois que o praticante tem uma primeira experiência de reconhecimento da mente, o fundamental é ele não se deixar distraído pelas experiências da realidade. E aqui o texto vai dizer, no entanto, para a maior parte das pessoas é difícil gerar uma realização espontânea somente através da devoção. E aí todo um arcabouço de ensinamentos vão ser apresentados, trazidos pelo Sr. Buda como um meio pelo qual, na perspectiva vajrayana, onde a devoção opera um papel fundamental, possa se constituir. Porque uma vez que o praticante tem essa primeira experiência, como ele faz para estabilizar a prática? Que são os caminhos, né? Visão, estabilização ou meditação e fruição. Aqui nós já estamos numa perspectiva onde o praticante já tem uma visão do que é, ainda incipiente, mas do que é a natureza da mente. E uma vez isso constituído, o fundamental é o praticante não se distrair pelas experiências da realidade. Então eu me distraio pela beleza dessa flor e começo a formular e faço poesia sobre essa flor. Por mais que seja bonito, por mais que seja encantador e daí por diante, é distração. Na perspectiva de um praticante, é distração. Me lembro uma vez o ensinamento do Lama Rinchen, que era um lama que faleceu recentemente, que estava no centro do Havaí, ele esteve aqui em Brasília, eu não estava aqui na época que ele teve, deu iniciação de tara branca para as pessoas daqui e tal, e tem um texto que ele vai dizer, um grande praticante, ele vai reconhecer a perfeição de todos os fenômenos, seja da beleza dessa flor, seja da fossa aberta no centro de retiro, cheirando mal. Todos esses fenômenos transcendem a lógica de dualidade de bonito e feio, puro e impuro, e daí por diante. A maneira como esses fenômenos são percebidos pela minha própria, pela minha própria condição, fundamentalmente são expressões da mente. Minha consciência olfativa, minha consciência visual e daí por diante, que na sua essência transcendem a lógica de dualidade, certo ou errado, bonito ou feio, perfumado, mal cheiroso. Mas eu não gosto da latrina aberta. E eu gosto da flor desabrochando. E eu vou me distraindo. E a vida vai passando. E eu busco experiências que me trazem algum tipo de prazer, de sensação de contentamento. E evito situações que são experimentadas por esse corpo como sendo desprazerosas e daí por diante. O grande praticante, ele não se distrai. Porque ele já tem uma experiência ainda incipiente do que é a natureza da mente, ele vai perceber isso como cores. E se ele sustenta o reconhecimento da natureza da mente, a experiência, a forma como ele vai perceber esses fenômenos da realidade é livre de engano. O texto vai falar, então, a não distração é o corpo da meditação. Continua, Pedro, como é que o texto fala? Fala que qualquer pensamento que surge, sua essência é pura, estabilizado, a pessoa tem condição de ver assim, né? Exatamente. Ao grande meditador que nela, na estabilidade, permanece sem fabricação, concedai as vossas bênçãos para que a meditação seja livre de elaborações. Ou seja, quanto mais a prática. E o Trango Rinpoche, numa perspectiva mais condicional, vai de certa forma,
vincular essa prática da não distração à perspectiva da prática fundamentalmente de Chine, de estabilidade, né? Então, livre de distrações, livre de elaborações, e de certa forma, em algum momento, eu acho que, se não me engano, ele toca um pouco sobre a prática de Raton também. Mas veja, ainda que eu não tenha um reconhecimento da natureza da mente, eu já posso ir cultivando isso. Eu já posso ir criando as condições de não distração por meio da prática de Chine convencional, que vai criando condições para que uma mente mais estável possa ser reconhecida na sua natureza. Mas aqui eu estou dando essas duas dimensões, a dimensão que é a prática convencional do Sutrayana, mas de certa forma também a prática da natureza da mente. Então, eu tenho uma dúvida com relação essa parte que qualquer pensamento que surge, sua essência é pura, né? Essa pureza de todos os pensamentos, ou seja, essa qualidade de estar, na verdade, além de puro e impuro, né? Isso aqui seria um incremento do Vajrayana em relação ao Hinayana para já preparar o praticante para o momento seguinte, que é transcender essa lógica de puro e impuro, porque às vezes se a gente não tem esse detalhe, esse incremento, né, de que todos os pensamentos são puros, talvez a gente fique brigando com os pensamentos durante a prática de Chine, né? Então, como é que isso ajuda? Então, se é um incremento mesmo. Por isso que eu falei, eu estou dando aqui, eu estou tocando, vamos dizer. De certa forma, duas perspectivas. Eu estou falando aqui da perspectiva do Sutrayana e eu estou falando aqui da perspectiva da natureza da mente. Para alguém que já tem um reconhecimento da natureza da mente, não há que se falar em puro e impuro. Entende? Aqui eu tô tocando numa dimensão direta. Quando você fala isso é um incremento da prática Vajrayana, da prática do Hinayana, e daí por diante eu posso ficar brigando com os meus pensamentos, como sendo puros ou impuros, eu não colocaria a perspectiva de incremento ao Hinayana em comparação ao Sutrayana ou Vajrayana, eu simplesmente diria que para aquele que não reconhece a natureza pura de tudo aquilo que se manifesta, eu tenho no budismo Hinayana a perspectiva da rejeição daquilo que parece ser impuro. Na perspectiva do Mahayana, a perspectiva da transformação. Então eu tomo aquilo que parece como sendo algo que é impuro e daí por diante, como um meio pelo qual eu transformo aquele tipo de experiência. E na perspectiva Vajrayana, a realização direta da natureza daquilo que ele é. São três formas distintas. Para aquele que ainda não reconheceu que aquele pensamento ele é, na sua essência, puro, o que eu vou fazer? Eu posso tanto rejeitá-lo, numa perspectiva vajrayana, como eu posso utilizar aquele pensamento como um suporte para a minha meditação. Entendeu? Ou eu posso simplesmente olhar para aquele pensamento quando ele surge, ele surgiu, ele foi, não muda. O estado da mente do praticante é exatamente o mesmo. Lembra, tudo aquilo que a gente fala assim, é você perceber que a onda do oceano surgiu, a onda se desfez no próprio oceano e ele continua ali, independentemente do movimento que acontece. Então, são perspectivas diferentes. E dá para você olhar para esse texto sobre um texto numa perspectiva de instrução do Sutrayana, convencional, prática de Chine, Raton, daí por diante, ou numa perspectiva vajrayana a partir do reconhecimento da natureza da mente. São essas duas perspectivas. Então, eu acho que ele dá essa deixa para a gente interagir com o texto dessas... Ele não é que ele vai dar esse gesto. Ele, quando vai escrever quando ele está dando a instrução dele, ele vai falar sobre a perspectiva sutrayana. Por quê? É o que eu estava dizendo. Você não fala sobre você não discorre muito sobre a prática do reconhecimento da natureza da mente se o praticante ele ainda não alcançou isso. Vai virar um blá blá blá, vai virar uma situação de conversa, de debate e tal, e isso cada vez mais te afasta do reconhecimento da natureza da mente do que te aproxima. O que vai te aproximar do reconhecimento da natureza da mente sob a perspectiva que é trazida aqui é o percurso que você faz para gerar uma devoção pura
para, nesse estado de profunda abertura do teu coração, o professor simplesmente, como tem as instruções do Patrul Rinpoche, mostrando a natureza para o aluno, são os diálogos mais convencionais do mundo. Você escutou o cachorro latir? Aí o aluno fala, sim. Ou como tem no budismo Zen, os koans, aquelas frases que parece que não tem sentido nenhum, né? O professor dá uma frase que parece para além da lógica para o aluno, completamente. E ele tem que meditar sobre aquela frase por 5 anos. Ou como a prática, por exemplo, do budismo mais do caminho do meio, Madhyamika, da prática Gelupa e tal, que é por meio da exaustão da perspectiva analítica da natureza da mente, chega uma hora que se fala. Então, a hora que é a hora do... Mas agora, ficar falando sobre a natureza da mente, entende? Que te leva para um caminho que é discursivo, que é, eu acho que eu entendi. Entendi, não entendi. Tudo isso, consciência mental, que já é desde sempre e que vai te distraindo, porque eu fico nessa... E eu passo uma vida inteira só na reflexão, buscando e evitando, e daí por diante eu cresço, envelheço, adoeço e morro. E vem outra, e vem outra, e não enxergo tal como ela é. O que é a última instância do texto do Dorchen? A essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Eles não são nada e ainda assim surgem. Entende? Aqui, se você percorre o caminho sem se deixar distraído e sustenta o reconhecimento da natureza da mente, a essência dos pensamentos é o Dharmakaya. A essência de tudo aquilo que se manifesta. Não só a consciência mental, os pensamentos, mas tudo. A flor, o meu corpo, o teu óculos, a latrina, o cachorro latindo. Esse é o estado de Buda. Não há mais dualidade entre Sansara e Nirvana, que é o que o texto fala. Lê aí, Pedro. Ao grande meditador, cujos pensamentos aparecem como um jogo sem obstruções, concedai as vossas bênçãos para que a inseparabilidade do Sansara e do Nirvana seja realizada. Inseparabilidade. Então vamos voltar para o texto aqui. A maioria dos praticantes precisa aprender pelo menos um pouco sobre como a mente funciona. Como em geral, não é instantâneo, digamos, essas condições por meio das quais o reconhecimento da natureza se dá de forma direta, que na perspectiva vajrayana é o desenvolvimento da devoção pura. Veja, todas as práticas de criação e completude, de certa forma, tocam a prática da devoção. Quando eu estou fazendo várias práticas da divindade, fundamentalmente sintetizam a prática de Guru Yoga, que é a última das preliminares especiais. Por meio da qual eu visualizo o mestre como sendo a manifestação de Tara, e depois eu me visualizo como Tara, e eu reconheço a indissociabilidade, a não dualidade entre a natureza da mente e a minha própria natureza. Cultivando esse tipo de disposição, plenamente confiando nessa prática, eu me abro para, na hora da dissolução, eu permanecer no estado natural da mente, que é a mesma do Guru. Bom, o texto vai dizendo como, invariavelmente, isso não se dá de forma instantânea para a grande maioria dos praticantes. O texto vai dizer, a maioria dos praticantes precisa aprender pelo menos um pouco, saber, né, como a mente funciona. Caso contrário, existe o perigo de que sua meditação não seja o reconhecimento da natureza da mente, mas seja simplesmente uma imersão em algum tipo de abstração ou neutralidade vazia. E a gente vai ver, né, o que é essa neutralidade vazia e tal, quando a gente vai olhar então mais de perto o que é essa mente. Porque nós estamos falando de uma prática de reconhecimento da natureza da mente. Então o texto vai dizer, olha, para a grande maioria das pessoas é preciso entender um pouco o que é essa mente que a gente está falando.
Ainda que isso não seja particularmente danoso, ficar nesse estado de neutralidade vazia, né? O Trango Rinpoche está dizendo, ainda que isso não seja particularmente danoso, também não é particularmente benéfico ou útil. É meio que uma pena, uma perda de tempo. Você fica num estado embotado, digamos, da prática. Portanto, o texto procede a explicar como a mente funciona, que é a instância 26 que a gente vai ver. Talvez a gente veja um pouquinho hoje, mas a gente vai ver mais na semana que vem. Mas ele já vai dar aqui algumas referências, porque o sentido de se entender, de se compreender melhor essa mente, não é única e exclusivamente uma masturbação mental sobre a descrição da mente. É reconhecer a natureza da mente. Então, o texto, esse capítulozinho aqui do Trango Rinpoche, ele vai falar da natureza da mente. E como forma de eu criar condições para ir compreendendo, né, alcançando a natureza da mente, o texto vai detalhar um pouco o que é essa mente. Mas a gente não pode perder de perspectiva que esse detalhamento tem como função principal o reconhecimento da natureza da mente. Então, o Trango Rinpoche, ele traz essa, digamos, essa introdução para a instância 26 que a gente vai estudar. Provavelmente mais na semana que vem, mas talvez um pouco hoje. Aquilo que poderíamos chamar de aspecto impuro ou confuso da mente é denominada consciência. A consciência é classificada como sendo de 8 tipos ou grupos. Então, a gente está falando de mente, ele está dizendo assim, ó, o aspecto impuro dessa mente, que é a natureza de Buda, a gente se refere a ela como sendo consciência. E que tem 8 tipos ou grupos. Antes de entrar nos detalhes relativos à consciência, é necessário compreender a visão básica da cognição, que é característica do Buda Dharma. O termo cognição, em sânscrito jnana, significa simplesmente cognição, capacidade de conhecer. Então, veja, ele está dizendo o seguinte, olha, a mente, digamos, a natureza da mente, na sua forma pura, é o estado de Buda. A maneira impura de se relacionar com essa mente, para nós, é conhecido como sendo consciência. Né? A gente se refere a isso, essa maneira impura, não ao estado de Buda, mas a maneira impura de se relacionar com essa mente, a gente se refere a ela como sendo consciência. E o texto vai dizer, essa consciência, ela se apresenta, né, ela é dividida em 8 grupos. Aí ele vai dizer, antes de entrar nesse detalhamento do que é consciência, é necessário compreender a visão básica da cognição, que é característica do Buda Dharma. O termo cognição em sânscrito é jnana, significa simplesmente cognição ou capacidade de conhecer. Falando de forma literal, jnana seria traduzido para o tibetano como shepa, ou conhecer, capacidade de conhecer. A gente várias vezes já falou sobre isso. A mente é vacuidade, claridade, ou capacidade de manifestação, né? Mente é vacuidade, claridade e capacidade de conhecer. Lucidez. Então, o texto está dizendo o seguinte, falando de forma literal, jnana seria traduzido para o tibetano como shepa, ou conhecer. No entanto, o que eu estou me referindo como cognição, né? Se você olhar no dicionário, cognição é saber, compreender, perceber e daí por diante. Então, no seu estado mais puro, né? Nós estamos falando de uma capacidade de conhecer. E no tibetano é traduzido como shepa. No entanto, é interessante observar que quando os ensinamentos foram traduzidos para o tibetano, jnana era geralmente traduzido não como shepa, mas como yeshe. Consciência primordial, né? O prefixo ye
foi adicionado pelos tradutores tibetanos para assinalar algo sobre a cognição. A simples claridade, a própria clareza cognitiva em si mesma, presente desde sempre, que esteve presente desde o início. Portanto, eles traduziram cognição como cognição primordial. Mas o termo jnana em si não inclui essa palavra primordial. Então, se refere simplesmente à cognição. Porque a própria noção de primordial pode simplesmente Mas o tibetano vai sempre se referir a yeshe. Só que a noção aqui é de cognição, é de capacidade de conhecer. É jnana, que poderia ser simplesmente shepa. Bom, nós estamos fundamentalmente aqui em dois conceitos fundamentais com os quais a gente trabalha sempre no budismo tibetano. Yeshe e Namshe. Rigpa e Marikpa. Yeshe como sendo a consciência primordial, presente desde sempre, essa capacidade de conhecer, essa lucidez intrínseca da mente. A gente fala que mente é vacuidade, claridade e conhecimento sem obstrução, capacidade de conhecer, lucidez e daí por diante. E é isso, a união, né? Então, um como vacuidade, outro claridade, claridade como sendo aspecto de manifestação, né? Eu conheço a realidade a partir das faculdades sensoriais que ganham uma expressão manifesta na mente. A gente vai falar sobre isso quando a gente vai falar nas 8 consciências. E uma capacidade de conhecer, uma lucidez. E a união entre isso tudo, a união entre vacuidade e claridade, né? Claridade como tendo esses dois aspectos, capacidade de manifestação e lucidez, capacidade de conhecer. Bom, nós estamos vendo aqui, quando a gente está falando dessa mente, na sua forma pura, ela é yeshe, ela é consciência primordial. Mas quando ela não é reconhecida na sua forma pura, ela é namshe. E ela ganha expressão manifesta a partir de 8 formas de consciência. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental, manas e a consciência, né? Assim, ele vai se referir como consciência base de tudo, né? Que é o Alaya Vijnana. A gente vai ver, a gente vai detalhar isso mais. Mas é importante trazer esses conceitos quando a gente quer, de certa forma, começar a se familiarizar com a mente. Eu fundamentalmente, quando vou dar instruções sobre meditação, eu, de certa forma, toco nesses temas de forma muito breve na instrução, porque para nós ocidentais, sem que eu esteja minimamente exposto a uma compreensão discursiva sobre algo, é muito difícil verdadeiramente me abrir, me jogar para aquilo que eu sou convidado. Então, se eu convido uma pessoa para fazer meditação, seja chinês, mas ela, no fundo, não sabe o que eu estou fazendo ali. Parece uma coisa ser meio mística, meio viagem. Eu tenho que... Eu estava falando para fazer isso, mas a minha tendência é dizer, acho que não vou fazer. Não sei o que é isso. A gente tem essa mente analítica e tal. Então, um mínimo de compreensão sobre o que é essa mente vai gerando as condições necessárias para a abertura. Esse é o caminho Vajrayana. Eu não falei para vocês que o caminho é criar as condições por meio das quais a devoção pura se manifesta? Estudo, reflexão e prática. Para uma mente tão condicionada como a nossa, isso é fundamental para quê? Para que em um determinado momento, depois de escutar esse professor falar tantas vezes, depois de ver a conduta dele no mundo, depois de perceber como ele se relaciona com os fenômenos da realidade, eu falo, opa, eu confio. Se ele falar, observa a mente, e eu tiver com o coração plenamente aberto, esse é o caminho gradual. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é o que o texto explicou, como a gente não tem essa capacidade de abrir o coração espontaneamente para reconhecer já o que é, o coração na perspectiva da mente, corpo, palavra e mente, reconhecer o que é, eu preciso de tudo isso que a gente está fazendo agora, de estudando, de compreendendo, para se sentir um pouco mais seguro e à vontade de falar, ufa, daqui eu estou em casa, esse caminho eu vou seguir. E esse é o percurso que a gente vai fazendo no Evangelho. Então, voltando no texto, nós estamos entendendo um pouco aqui o que é essa mente, consciência, Yeshe, Namshe, e daí por diante. Yeshe como sendo a consciência primordial, Namshe
entendendo a noção de Xie aqui, capacidade de conhecer, consciência primordial, enxergar e perceber isso como sendo a sua própria natureza, estado de Buda. Não reconhecer a minha própria natureza, Namshe, ou Marikpa, primeiro Rikpa, aí todas essas formas de consciência se manifestando. O texto vai continuar. O termo consciência, que é um tipo específico de cognição, é Vijnana. Olha só que interessante aqui. Trata-se do termo referente à cognição jnana com o prefixo vi, Vijnana, no sânscrito, que significa completo ou plenamente desenvolvido. Mas olha a pegadinha aqui, gente. Esse é um termo mais específico do que cognição. E apesar de que a cognição plenamente desenvolvida possa soar como algo positivo, opa, peraí, Vijnana então, se é a cognição plenamente desenvolvida, parece ser o que é o fundamental, mas eu estou dizendo que Vijnana é consciência, consciência é a percepção impura da natureza da mente. O texto vai dizer, apesar de cognição plenamente desenvolvida poder soar como algo positivo, nesse contexto é, na verdade, ligeiramente pejorativo, porque se refere à cognição que se desenvolveu no sentido de ter se tornado grosseira. É o desabrochar grosseiro da consciência, nas suas 8 formas de expressão. Esse tipo de cognição, a cognição desenvolvida, é a consciência que é dividida em 8 tipos. Todas essas consciências são consideradas manifestações da impureza da mente. São 8 condições que surgem quando a mente não reconhece a sua própria natureza. Então, como eu não reconheço a própria natureza, eu me relaciono com esse sino como sendo a consciência visual que eu tenho do sino. Passarinho cantando, consciência auditiva do passarinho. Tal. Eu vou me relacionando com essas experiências que se manifestam na mente de uma tal forma condicionada e daí por diante, que vai gerando, lembram dos 4 véus, vai gerando uma forma de se relacionar com a realidade a partir de uma lógica de dualidade. Ao invés de perceber que há uma lógica de interdependência e de indissociabilidade em relação a tudo que se manifesta, eu escuto passarinho, é consciência auditiva, e eu me relaciono com o passarinho a partir de qual perspectiva? Tenho eu aqui e um passarinho ali. Essa é uma maneira delusória de se relacionar com a realidade. No fundo, há causas e condições reunidas em uma relação de interdependência, gerando uma experiência de realidade que pode ser dualista, se eu tomar a realidade como tendo eu aqui e um passarinho ali, ou eu reconhecer que tudo aquilo que se manifesta é a expressão manifesta e pura da natureza da mente. E o texto vai seguir. A ideia básica do desenvolvimento da consciência é que, quando a mente não reconhece sua própria natureza, sua lucidez inerente, ela corre solta. Quando a mente não reconhece a sua própria natureza, a mente corre solta. E ao correr solta, desenvolve uma consciência confusa e grosseira, característica do samsara. Isso é samsara. Isso é samsara. Seria Vijnana se expressando como Namshe. Vijnana e Namshe, isso. E a forma como eu realizo... A única diferença em relação ao Buda é que ele Vijnana em mim e Vijnana no Buda é a mesma natureza, só que ele está em Yeshe e eu Namshe. O Buda não está nessa condição grosseira de consciência. Ele não está em... Buda não está em Vijnana, ele não está em Namshe, Buda não está no Sansara. Porque Namshe, Vijnana, isso é Sansara. Sansara é a forma equivocada, delusória de me relacionar com tudo aquilo que se manifesta. Mas Vijnana não é uma característica da mente de Buda? Não é esse aspecto cognitivo sempre presente? Veja, volto a dizer, cuidado com as palavras aqui, essa noção cognitiva grosseira. A noção pura,
o aspecto puro cognitivo que ele se mencionou aqui é She, e que a gente traduz como Yeshe, essa consciência primordial. O problema é que quando essa mente corre solta, essa capacidade de conhecer, ela se dá de uma forma grosseira, a partir de uma lógica de dualidade. O Buda não está nessa condição. O Buda simplesmente ele se manifesta, né, assim, a mente plenamente desperta, como sendo Rigpa ou Yeshe. É simplesmente a capacidade de conhecer fora de uma lógica de dualidade. E para nós, como eu estava dizendo, quando essa mente corre solta, eu desenvolvo uma consciência confusa e grosseira, característica do samsara. Ainda assim, no meio de toda essa confusão, a natureza dessas consciências, a natureza dessa mente confusa, permanece inalterada. Guarda isso no coração, gente. Nada ficou impuro que era puro antes, daí por diante. Essa é a confusão. Vou repetir. Ainda assim, no meio de toda essa confusão que a gente está vivendo agora aqui, ao conversar, ao perceber, ao gostar, não gostar, no meio de toda essa confusão, a natureza dessas consciências, a natureza dessa mente confusa permanece inalterada. Essa natureza inalterada da mente é chamada base de tudo pura. Em contraposição à consciência base de tudo, uma das 8 consciências. A gente vai ver isso com calma. Incluiu a Laia. Aí é mais complicado. Então, vamos devagar. No meio dessa confusão, a natureza dessa mente permanece inalterada. Essa natureza inalterada da mente é chamada de base de tudo pura. Ou a gente vai ver o texto aqui, sempre se refere como sendo Kunshi. Kunshi. Essa base da mente tal como ela é. Gente, porque não tem dualidade. Não tem uma mente pura ali, uma mente impura aqui. É a maneira como você percebe a realidade. Essa base de tudo pura é a simples cognição, a própria jnana fundamental. Então a gente pode se referir como essa base de tudo como sendo o próprio Yeshe, que nunca foi embora. É o que a gente diz todos os ensinamentos. Aqui existe Buda, 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 Buda. As formigas, os insetos estão aqui. Tá consciência primordial. Mas como a formiga percebe a realidade? Como o Pedro percebe a realidade? Como o gato percebe a realidade? Mas a condição desperta, ou a condição, digamos, para além da dualidade, ela nunca saiu. Ela nunca foi para nenhum lugar. Ela é desde sempre. Dessa forma, quando você deseja distinguir em tibetano entre a mente nas suas manifestações impuras e a natureza da mente em si, então a mente impura será chamada de Sem, para quem está estudando tibetano. Quando a gente fala na mente, nessa mente impura, essa mente convencional e daí por diante, que pensa, que deseja e daí por diante, a gente fala em Sem. E a mente em si, a simples cognição, a natureza da mente, será chamada de Semni. Então, quando vocês estiverem estudando, percebam a distinção. Semni, e que o texto aqui do Trango Rinpoche vai se referir como sendo Kumshi, que é essa base de tudo pura. Kumshi, ou Semni, é natureza da mente, ou base de tudo. Ou Yeshe, ou Rigpa, e aí você vai ter diferentes distinções das escolas. Umas vão usar mais o conceito Rigpa, outras vão falar mais em Yeshe e daí por diante, outras vão falar em natureza da mente. Fundamental é entender que são todos descrevendo a natureza de Buda, Deshenpo. E na medida em que você vai evoluindo na prática e vai compreendendo do que se trata esses termos, mais você pode ficar despreocupado em relação a essa ou aquela definição, a esse ou aquele conceito. Então, Vijnana é a consciência dividida em 8 formas
em 8 formas. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental. 7ª consciência, que é manas, a gente vai ver o que é isso, que é essa experiência de eu. E 8ª consciência como sendo alaya vijnana, que é alguns vão se referir como sendo a consciência depósito, né? E que o texto vai falar em consciência base de tudo. Então, Vijnana é a consciência dividida em 8 formas, sendo que uma dessas formas é a Laya Vijnana, que é a consciência base de tudo, a partir da qual, né, as 8 formas de consciência vão se manifestar. E a gente vai aprofundar um pouco mais, a instância 26 vai detalhar um pouco mais sobre essas 7 formas de consciência e a Laya Vijnana, e tudo isso como sendo uma maneira de vocês se familiarizando um pouco com esse funcionamento da mente, para reconhecer a natureza última da mente. Quando a gente está fazendo meditação, gente, lembra, a tradução de meditação é Gom. Gomwa, né, no tibetano. Gom significa 2 coisas. Gom significa familiarizar-se. Familiarizar-se com o quê? Familiarizar-se com a mente. E aqui a gente está no campo discursivo, se familiarizando um pouquinho com tudo isso que se manifesta na nossa mente. A gente está colocando rótulos, nomes, né? Porque é assim que a gente consegue, de certa forma, ir no primeiro passo, compreendendo discursivamente um objeto. Então, a gente compreende intelectualmente, reflete sobre isso, e aí coloca em prática. Estudo, reflexão em prática, né? O texto vai trazer todas essas explicações. O que a gente está dizendo é que meditar é se familiarizar com esse objeto, né? Assim, ruim usar a palavra objeto, porque a gente está tentando transcender a noção de sujeito-objeto, mas enfim. Se familiarizar com a mente ou com a natureza da mente, Gom, primeira tradução é essa, e segundo é cultivar uma determinada qualidade. Quando a gente medita, a gente vai se familiarizar com a mente e cultivar uma habilidade. Que habilidade é essa que a gente cultiva na meditação? A gente cultiva, fundamentalmente no budismo, a compaixão. Se familiarizar com a mente e desenvolver sabedoria, cultivar uma habilidade, a qualidade intrínseca da mente, qual seja compaixão. A gente vai ver que a natureza, a claridade da mente, a gente já falou isso várias vezes, a natureza, claridade, o aspecto manifesto da mente é a compaixão. Esses são os 2 pilares do budismo: sabedoria e compaixão. Eu reconheço a natureza da mente e eu cultivo o aspecto manifesto da mente. O que um Buda faz? Ele conhece a realidade tal como ela é, uma mente onisciente, e ele age, ele está no mundo com um único propósito: que todos os seres possam transcender o sofrimento do samsara. Sabedoria e compaixão. Esses são os pilares do budismo. Tudo bem, gente? Perguntas? Será que a gente pode pensar sobre esse esquema das 8 consciências? É difícil. Não, a gente vai... não sei se vocês ouviram em casa aí, gente. O Pedro já quer um curso. Olha a mente discursiva aqui, já agarrando com tudo aqui. Fez, acho que retrasado, foi online, uma seminário, né? Um seminário. Foi para a Sangha de São Paulo, eu participei, Luísa, também, sobre as 8 consciências. Muito bom. Muito bom. Nem fiquei sabendo. Há 2 semanas até pedi para ele, como se fosse fazer a programação do ano, se ele pudesse fazer. Ótimo. Mas ficou no YouTube? Aqui para mim. Com certeza deve estar no site do KPG. Não, no nosso não, porque foi para a Sangha de São Paulo. Mas, olha, assim, eu quando dei os ensinamentos em São Paulo, o Preto sempre gravou, e a gente tem perguntar para o Neodiorpa, para o Preto, se eles gravaram,
porque tem que aproveitar isso tudo, né? A gente faz uma pequena doação lá e pede para eles. Mas, por exemplo, no canal do KTT, lá de São Paulo, do Lama Tarte, eles convidaram um monge zen, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele é realmente um estudioso, assim, e ele deu um seminário, acho que foram umas 10 sessões de ensinamento sobre escola Yogacara, sobre consciência, uma coisa assim, muito esclarecida, muito legal. Que é legal, o Pedro ter mencionado isso, até para, né, para todo mundo que quer se familiarizar com isso, essa perspectiva, e o texto vai trazer uma coisa aqui que é importante, o Pedro me deu um gancho importante. Essa perspectiva de olhar Namche, né, a consciência perturbada, digamos assim, né, maneira de traduzir isso, ou Vijnana, né, que a gente viu aqui, como sendo manifesta em 8 formas de consciência, é uma perspectiva Chittamatra ou Yogacara, que é uma escola filosófica. A perspectiva Madhyamika Prasangika são 6 consciências. Eles não vão fazer distinção entre a 7ª consciência, humanas, e a Laya Vijnana. Eles vão dizer tudo isso é a expressão da consciência mental, da 6ª consciência. Então, eles vão trabalhar muito sobre a noção de 6 consciências. E o texto, em particular, traz uma... Não sei se eu falo isso e deixo vocês mais ainda em pânico, mas ele fala... eu fiz já a tradução aqui, quero pegar o termo específico aqui. Ele fala de uma... Se não me engano, ele traduz como consciência imediata. Consciência instantânea, dematai. O texto fala numa consciência instantânea. E, de certa forma, a gente vai ver isso na semana que vem, é uma que reúne tudo isso, ela que, digamos, dá a liga entre todas essas formas de consciência e que poderia ser enxergado como uma 9ª consciência também, mas o Triângulo Rinpoche puxa aqui para a 8ª consciência e fala, não, isso aqui é uma expressão da própria consciência mental, ele não abre, não estuda, ele não apresenta como uma consciência para além das 8 consciências, mas a gente vai ver isso. Mas só para vocês saberem que tem muita terminologia aí. E eu volto a dar fica a dica aqui. Isso tudo é para a gente... Qual é a finalidade? Lembra que eu falei para vocês, a gente estudar tudo isso e tal. É virar um cabeção e manjar tudo de consciências e daí por diante? Ou é simplesmente se sentindo seguro, dizendo, opa, isso aqui está fazendo sentido, e ir descondicionando a mente. E relaxando. Para você reconhecer a natureza da mente, a mente não pode nem estar completamente perdida, correndo solta, mas ela também não pode estar muito tight, muito engessada, muito apertada. É um equilíbrio aí. É preciso que haja um relaxamento sem o qual você não enxerga. Então, a gente está estudando tudo isso e entender isso tudo para, num determinado momento, confiar e lembra, né? Tudo como um caminho na perspectiva vajrayana de uma devoção pura, porque a relação do professor com o aluno é extremamente importante. Estou dizendo isso porque ela está tão na cara, ela é tão óbvia a natureza da mente, que a gente convencionalmente vai dizer, não é possível assim. E a gente não consegue enxergar. E é nessa relação onde alguém vai simplesmente e você diz que a coisa acontece. Então, Lema, cuidado com as acho que cascas de banana. Depois Oi, desse Nádia. curso aí, tudo bom, querido? Tudo. Depois desse curso terrível aí de não sei quantas mil teorias, o segundo estágio seria 8 dias calados, né? Nádia, você pegou. É por aí. Olha, para falar a verdade, eu nunca falei do nosso lama francês, mas foi ele que me deu essa dica, que cada vez que eu ia tarará, ele falava, você está devagando. Ele falou umas 3 vezes, na 4ª eu não divaguei mais, eu fui seguir meu laminha, que ele nunca divaga, né?
Lá vamos nós. Muito bom o ensinamento de hoje. Muito obrigada, Lama. Mas é por aí mesmo, né? E cada um tem um jeito de não devagar, né, Nádia? Como você acabou de dizer. Um lama simplesmente não divaga, e você fala, mas peraí, eu tento exprimir e o outro vai, e na hora que você divaga, ele vem com uma espada e corta e fala, mas tudo isso, assim, é para gerar, gente. A gente já viu isso assim, ó. Né, outros exemplos de reconhecimento da natureza da mente é o quê? É na hora de um susto, é na hora de um soluço, é na hora do orgasmo, é numa hora de quase morte, na hora que você dá aquele... Então, é aí, porque nesse momento cessa tudo. Então, às vezes o lama não vai falar nada e você... Às vezes o lama vai te dar uma paulada, mas tudo isso, veja assim, ó, se não tiver a confiança no lama que não fala nada, no lama que dá uma paulada, no lama que fala muito... Se não tiver uma confiança para simplesmente entender o ensinamento que está ali por trás, você está toda hora lambendo a natureza da mente, mas você não está sentindo o sabor da natureza da mente. Entendeu? Uhum. Vamos fazer o nosso intervalo, então, e guardar essas palavras com carinho? Muito obrigada, Lama. Muito obrigada mesmo. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.